Olá, meu nome é Daiane, eu sou acadêmica do curso de Bacharelado em Agronomia no Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Augusto. Hoje eu estou aqui na localidade de Passo da Laje, no interior do município de Santo Augusto, para falar para vocês um pouquinho mais sobre o que é o plantio direto, a importância dele e de quebra já mostrar para vocês como que é uma plantadeira de plantio direto, que no caso essa aqui é uma modelo Semiato Sol Tower, que é a que a gente utiliza aqui na propriedade. Bom, esse ano, no ano de 2023, o sistema de plantio direto ele completou 51 anos de implementação. Ele começou a ser utilizado lá no ano de 1972, mais ou menos, um pouquinho antes, um pouquinho depois, nos estados do Paraná e em Rondônia, tá? O sistema de plantio direto, desde então, ele começou a ser muito difundido. Inclusive, hoje, ele é o sistema de plantio mais utilizado aqui no nosso país, no Brasil, por exemplo. Existem alguns locais, por exemplo, países de alta potência na questão da agricultura, como os Estados Unidos, que ainda utilizam o sistema de plantio convencional. Mas isso devido a algumas questões climáticas, por exemplo, a questão de que lá neva, tem gelo, enfim. Aqui no nosso país, o que mais se adapta é o sistema de plantio direto. O plantio direto, então, ele consiste basicamente no não revolvimento do solo e na utilização da rotação de culturas, tá? Enquanto o plantio convencional, o produtor ele faz toda uma safra, por exemplo, a da soja. Ele planta, ele colhe, né? Aí ele vai fazer o revolvimento para descompactação superficial daquele solo, tá? Ele vai pegar o trator, ele vai pegar os implementos que ele tem à disposição, um pé de pato, arado, uma grade, enfim. Vai passar em toda essa área e expor esse solo para cima, tá? A modo de descompactar, só que acaba que ele consegue destruir um pouco essa estrutura desse solo, tá? Enquanto o plantio direto, tá? A gente mantém a palhada no solo, como por exemplo aqui nessa lavoura que a gente tá, onde tinha a cultura de trigo, foi colhido, tá toda a palhada aqui ainda e a gente vai semear a cultura da soja em cima dessa palha. A palha, ela é muito importante porque ela impede que o sol ele penetre diretamente no solo, tá? Diminuindo um pouco a temperatura do solo, que é uma questão muito importante, principalmente pelos micro-organismos que vivem ali no solo, que quase que 100% das vezes são benéficos para as plantas, tá? Além de que essa palhada, ela consegue reter umidade, muito mais umidade do que se o solo tivesse todo exposto. Então o plantio direto ele tem diversos benefícios, né? Como eu citei, diminui a temperatura, aumenta a quantidade de água no solo, a retenção de água do solo, aumenta a questão da proliferação de micro-organismos vivos no solo, melhora um pouco a estrutura desse solo também para o desenvolvimento das plantas posteriormente, além de que reduz a emissão de gases de efeito estufa, que é uma questão que é muito debatida, né, que é muito criticada no setor da agricultura. Então o sistema de plantio direto reduz um pouco esses efeitos, diminui um pouco a emissão desses gases de efeito estufa, tá? Além de que aumenta muito os teores de matéria orgânica no solo, que são muito, muito importantes para as plantas. Bom, então para a gente falar de qualquer tipo de plantio, mas principalmente para o plantio direto, uma das etapas essenciais é a manutenção da nossa plantadeira, que é ela que vai ser a responsável por 80% da qualidade do nosso plantio. Claro que depende do trator, de quem que está manuseando, do maquinista, né, enfim, mas a plantadeira é responsável pela eficiência do plantio. Então existem algumas etapas pré-plantio que são muito importantes. Por exemplo, a lubrificação e revisão de peças, aonde a gente tem que pegar antes de chegar o momento da planta e olhar peça por peça, se não tem peça trincada que possa ocorrer de quebrar durante a planta, aonde a gente não pode perder tempo. Então se ocorrer de quebrar uma peça da plantadeira durante a planta, é perda de tempo, porque a gente depende do clima, do sol, da chuva, enfim, tá? E a lubrificação, né, onde a gente deve engraxar todas as peças da plantadeira para que não haja atritos desnecessários, né, que estraguem então a nossa plantadeira. Além da calibragem, que é um dos fatores essenciais. Bom, essa plantadeira aqui, que é uma plantadeira de plantio direto, que eu vou mostrar para vocês, é uma plantadeira da Semiato, ela é modelo Sol S Tower, ela é do ano de 2009, então ela é uma plantadeira um pouco mais antiga,
mas que dá muito bem para o gasto. Então, o diferencial de uma plantadeira de plantio direto para uma plantadeira de plantio convencional é isso aqui, o disco de corte. Plantadeiras de plantio convencional não possuem esse disco de corte. Esse disco é essencial, pois ele é o responsável pelo corte da palhada, para evitar que assim haja embuchamento lá na frente, aonde vai cair a semente, aonde vai ser plantado efetivamente, tá? Então ele é essencial. Aqui a gente tem o sulcador de adubo, é ele quem vai regular a profundidade que o adubo vai cair na nossa lavoura. Aqui a gente tem as 9 linhas, como eu citei antes para vocês, essa é uma plantadeira de 9 linhas de 45 centímetros, tá? Então ela é ideal para cultura de verão, para soja, para milho, enfim, tá? Ela não pode ser utilizada para plantação de trigo, aveia, porque como a gente sabe, cada cultura requer o seu espaço e então seria muito desperdício. Então ela é uma plantadeira que a gente utiliza aqui na soja, tá? Então ela tem as 9 linhas, em cada linha a gente tem uma caixa de semente. A gente coloca a semente dentro, tá? A gente tem as rodas limitadoras, que são elas as responsáveis pela profundidade que a nossa semente vai cair. Elas funcionam conforme o ângulo, tá? Conforme elas abrem e fecham, enfim, elas determinam a profundidade da semente. Aqui eu não vou abrir para vocês porque a plantadeira está baixada, ela teria que estar levantada. Mas, para a gente abrir essas rodas limitadoras, né, para regular a profundidade da semente, a gente tira essa chaveta e regula aqui, né? Aqui então a gente tem os compactadores. Lá em cima a gente tem a caixa de adubo, aonde cai o adubo junto com a semente. Aqui a gente tirou a caixa de semente para poder mostrar para vocês uma das peças mais importantes, se não a mais importante da plantadeira, que é isso aqui, que é o disco de semente, tá? A gente deve escolher ele conforme o lote de sementes que a gente compra. Quando a gente compra uma semente, uma variedade, cada variedade tem um tamanho de semente. No rótulo vai vir especificado. Semente de 5 milímetros deve ser utilizado um disco de 5,5. O que acontece? Muitas vezes alguns produtores esquecem de regular ou regulam errado a questão da caída da semente, enfim. E, por exemplo, numa semente que é 5,5, colocam um disco de 6,5. Aonde o que acaba acontecendo na lavoura? Cai 2 sementes, às vezes 3. Então ocorre muito desperdício de semente, muita perda de dinheiro, né? Querendo ou não, semente é dinheiro. Então, essa é a importância da gente regular adequadamente e colocar o disco correto, tá? Então, só mostrando rapidamente, aqui no disco, mostra, por exemplo, esse é um disco de tamanho 8, ele vai 90 sementes, ele é de linha dupla, tá? 90 sementes de 5,5 milímetros. Esse disco, ele deve ser utilizado com um anel de 3 milímetros, que é esse aqui, tá? E aqui ele também mostra o lado que deve ficar para baixo. Por exemplo, esse aqui é o lado para baixo, tá? Então, aqui, só mostrando o funcionamento básico, esse aqui é um martelinho, onde ele bate a semente e a semente cai no condutor para cair corretamente, né? E isso aqui impede que caiam sementes duplas, que caiam 2 sementes ao invés de uma, tá? Eu espero que vocês tenham conhecido, aprendido um pouquinho mais com esse vídeo, conhecido então a plantadeira. E qualquer dúvida, fico à disposição para contato, né? Podem comentar aqui no vídeo mesmo, me chamar pelas redes sociais, enfim. É isso, obrigada pessoal, tchau, tchau!